Bem-vindo ao Compartilha Direito, aqui é o professor Bruno Ruzon e hoje nós vamos falar de um tema que incomoda muita gente, eu particularmente me incomodo muito, que é quando você pega uma publicidade e tem aquele asterisco, imagem meramente ilustrativa. E aí, isso vale? Isso exonera o fornecedor da carga publicitária? Como é que funciona isso? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender isso aí, vamos esmiuçar esse problemão. Quem nunca se deparou com uma peça publicitária, até na internet, às vezes você está navegando por um site e tal, e daí tem um asterisco lá, uma observação, imagem meramente ilustrativa, né? E daí a gente fica naquela confusão, isso exonera o fornecedor? Isso é válido? Né? O direito chancela o uso dessa expressão, imagem meramente ilustrativa? Como é que funciona isso? Bom, pessoal, primeiro a gente tem que entender que essa temática ela se insere dentro do estudo da publicidade enganosa, que é um tema bem importante dentro do direito do consumidor. Tá? A gente não vai se aprofundar nesse vídeo em relação ao tema publicidade, porque eu quero concentrar no debate sobre imagem meramente ilustrativa, mas é importante reforçar aí 3 princípios elementares, aí, básicos, que são importantíssimos nessa matéria. Primeiro é o princípio da vinculação. O que é o princípio da vinculação? O fornecedor, se ele coloca algo na publicidade, aquilo vincula e ele deve honrar aquilo que ele colocou naquela peça publicitária. Ah, professor Bruno, mas foi num flyer, vincula. Ah, mas foi num folder, vincula. Ah, mas foi num site ali que eu vi. Está vinculado. Se faz parte da oferta, está vinculando aquele fornecedor. O outro ponto interessante é o princípio da identidade, né? Eu tenho que identificar que aquilo é publicidade. Então isso também é algo bem marcante. E o princípio que tem mais relação com o nosso tema, que é o princípio da veracidade. Então a publicidade ela tem que corresponder ao produto ou ao serviço que está sendo ofertado, né? A publicidade não pode enganar o consumidor. E o que acontece entre nós, né, pessoal? Muitas vezes esse uso da imagem meramente ilustrativa ela está ali justamente para tentar escamotear uma publicidade enganosa. Tá? Então, existem julgados, né, que reconhece a vinculação do fornecedor à publicidade, mesmo quando há o uso da expressão imagem meramente ilustrativa. Veja bem, aqui no Compartilha Direito a gente é bem franco e transparente com vocês, a gente tem que ser bem honesto. A gente tem um problema normativo em relação a isso. Por quê? Quando você pega o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele veda a publicidade enganosa. E o que é a publicidade enganosa? É aquela que tem condições de induzir o consumidor ao erro. Tá? Ah, professor Bruno, o que induz o consumidor ao erro? Aí que você tem um problema, você tem um juízo valorativo. Então, muitas vezes, eu posso ter o uso da expressão imagem meramente ilustrativa e não ficar caracterizada a publicidade enganosa. Por quê? No juízo valorativo daquele julgador, ele entende que aquela publicidade não era suficiente para enganar o consumidor. Então esse é um tema que acaba sendo resolvido pelos tribunais locais. Né? É difícil você encontrar julgados no STJ, porque, como você sabe, o STJ ele não se aprofunda em questões de fato e de prova, por força da súmula 7. Né? Então, normalmente, esse debate sobre se aquela publicidade foi ou não enganosa, quem vai dar a palavra final sobre isso são os tribunais locais. De qualquer forma, nós achamos um julgado muito interessante lá da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo ministro Armand Benjamin, um caso em que o Procon de São Paulo multou a Fiat, né, porque ela usou essa expressão imagem meramente ilustrativa, fotos meramente ilustrativas, para comercializar, ofertar carros, né, que não condiziam com a peça publicitária. O Procon de São Paulo multou a Fiat, tá? E a Fiat tentou desconstituir essa multa e não conseguiu. O STJ confirmou a multa do Procon, dizendo que o uso da expressão imagem meramente ilustrativa não serve como um salvo-conduto para o fornecedor. Então ele continua vinculado à peça publicitária. Tá, professor Bruno, eu já entendi essa questão que a peça publicitária vincula, mas como é que funciona isso na prática? Bom, a gente vai aplicar aí o artigo 35, que vai disciplinar o que fazer quando o fornecedor ele não respeita a peça, a oferta. Você tem 3 opções. A opção que eu recomendo para você é a rescisão do contrato. Né? Então você pode rescindir o contrato e desfazer o negócio. A outra opção é exigir o cumprimento da oferta. Então, se lá na peça publicitária tem uma piscina, né, e é muito interessante isso,
empreendimentos imobiliários, eles entregam aquele folder fly lindo, né? Cheio de imagens fantásticas, e daí tem um asterisco lá no finalzinho, imagem meramente ilustrativa. Nós já tivemos casos aqui no escritório que nós vencemos na justiça, né? E a loteadora ou a incorporadora foi obrigada a entregar aquilo que estava no folder, tá? Então, uma das opções do artigo 35 é exigir o cumprimento da oferta, tá? E a outra possibilidade é o abatimento de valores, né? Ou até mesmo a reexecução do serviço. Então, isso tudo está lá no artigo 35 que você pode usar. Para concluir, para não ficar, né, nada no ar, professor Bruno, imagem meramente ilustrativa exonera, protege, é um salvo-conduto para o fornecedor? E a resposta é negativa. Se a peça publicitária ainda for enganosa, tá, o consumidor tem seus direitos assegurados pela legislação. Então esse era o tema de hoje, né? Veja que é um tema que ele extrapola a esfera do direito, né? Se você lida, por exemplo, com marketing e propaganda, né, esse vídeo é útil para você entender que, embora você esteja usando lá essas expressões, se a sua publicidade ela gerar um certo grau de enganosidade para o consumidor, né, o consumidor está protegido. Então era isso que eu tinha para hoje. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos aqui no canal, então você se inscreva aqui, por favor, e também dê um compartilha direito, não é verdade? E dê o seu like e deixe seu comentário, né? Você já foi vítima de alguma dessas situações, né? De uma peça publicitária? Às vezes você comprou um negócio na internet, né? E era imagem meramente ilustrativa e chegou uma coisa estranha. O que você fez? Conta pra nós, deixa aqui o seu comentário. Muito obrigado, até a próxima.